rompimento dessa barragem. Tenente, muito obrigado por atender a Band News FM, pelo seu tempo precioso aqui para com o ouvinte da Band News FM em todo o país. O Mardélio de BH vai continuar com a gente também para conversar com o Tenente, mas a primeira pergunta que eu faço é qual as informações que o senhor pode passar para os ouvintes da Band News FM com relação a essa ocorrência. Boa tarde, boa noite para o senhor. Boa noite a todos os ouvintes da Band News FM. O que aconteceu é que o Corpo de Bombeiros ele foi acionado por volta das 15 horas e 9 minutos para um barramento, né, de um açude de uma estrutura de contenção de água que acabou cedendo em decorrência das fortes chuvas. Esse local, nessa região de Ouro Fino, é uma região que tem muitos sítios, muitas fazendas. É natural, né, que os criadores, que os fazendeiros, eles acabem fazendo esses açudes para poder ter água para irrigação e também para alimentação da criação de animais. E acabou com as fortes chuvas, esse barramento foi afetado, ele acabou cedendo. Essa quantidade de água, né, ela acabou descendo ali, a cidade que a gente tem depois ali de Ouro Fino, a cidade de Jacutinga. A nossa preocupação inicial era se essa água que foi liberada, ela poderia afetar a cidade de Jacutinga. Felizmente não afetou, não houve nenhum tipo de dano, nem humano, nem material na região de Jacutinga. O que aconteceu foi a elevação temporária do rio Mogi Guaçu, que passa na região. Houve uma elevação temporária de cerca de 1 metro, e essa elevação ela durou cerca de 1h20, até a gente ter o início do retorno desse rio para padrões normais. Nesse momento, né, o nível ele já se encontra na sua altura convencional, na sua altura tradicional. Felizmente não houve nenhum tipo de vítima, não há motivo para pânico ou para preocupação excessiva dos moradores dessa região. Essa água, né, no momento que o barramento ele acabou cedendo, toda a água foi liberada de uma vez, provocou esse aumento temporário, mas não há risco para que, de modo que as pessoas não precisam ficar, né, desesperadas em relação a essa situação. De qualquer forma, o Corpo de Bombeiros ele permanece no local, com a unidade de Pouso Alegre, com as equipes fazendo todo o monitoramento, a verificação da situação, mas fora o dano ambiental que houve nas imediações dessa estrada do aeroporto na cidade de Ouro Fino, a gente não teve nenhum problema maior, felizmente. Queria falar também sobre a situação de Ouro Preto, Tenente. Como o senhor pode atualizar, quais informações o senhor pode atualizar para a gente a respeito daquele deslizamento que derrubou um casarão, e a gente viu as imagens impressionantes nessa semana? Olha, aquela região é a região do Morro da Forca, né? Essa região tem esse nome, porque na época do Brasil escravocrata, as pessoas infelizmente eram enforcadas lá. É uma região de um risco geológico considerável, e em decorrência dessas fortes chuvas houve a movimentação do Morro da Forca, que acabou atingindo 2 casarões históricos, casarões, né, tombados pelo patrimônio. Infelizmente um foi completamente destruído, o outro foi bastante afetado, mas foi parcialmente atingido. As cenas elas são impressionantes, mas o que é muito importante a gente destacar nessa atuação é que, graças a uma atuação preventiva do Corpo de Bombeiros, integrado com a Defesa Civil Municipal de Ouro Preto, todo o local já estava isolado no momento que aconteceu. Essa região é uma região central, uma região centro histórico de Ouro Preto, é uma região que passam muitos carros, muitas pessoas. Além, né, embora os 2 casarões já estivessem isolados há mais tempo, um tempo bem superior, na manhã do próprio dia no que isso aconteceu, por volta de 6 horas da manhã, a gente já estava no local, fazendo a evacuação também de um outro casarão que fica ali nas imediações, que funciona, né, um restaurante, uma república nesse local. A gente tinha retirado 6 pessoas dessa área e também, né, impedido o trânsito tanto de veículos quanto de pedestres. E aí, no momento que aconteceu esse movimento de massa, esse deslizamento, não houve nenhuma vítima, graças a esse isolamento prévio que foi feito, né? Durante todo o dia de ontem, as equipes do Corpo de Bombeiros também fizeram, junto com a Prefeitura, com a Defesa Civil Municipal, a análise, né, em outras casas, para verificar a necessidade de aumento da área de isolamento, e aí fizemos a retirada de mais algumas pessoas também. Mas a situação ela continua sendo monitorada. Em relação ao morro como um todo, né, a princípio, nesse momento, né, se não houver mudança em relação à situação de chuvas, não há risco de novos movimentos de massas consideráveis, mas há o risco em relação a esse movimento de massa que já aconteceu, de algumas porções ali de rocha, a gente tem movimentações menos expressivas. E as equipes do Corpo de Bombeiros em Ouro Preto tem uma unidade própria do Corpo de Bombeiros, elas continuam fazendo toda essa análise, toda essa atenção à comunidade para evitar qualquer tipo de acidente.
Tenente Pedro Aihara, Mardélio Couto falando com o senhor direto de BH. Tenente, eu gostaria de voltar a falar sobre a situação lá de Ouro Fino, que a gente acompanhou esse rompimento dessa barragem que o senhor detalhou, uma barragem de água. Eu recebi informação aqui agora do governo de Minas que é uma estrutura dentro de uma propriedade particular. Hoje, como que funciona esse processo de construção de represa, tenente, dentro de uma propriedade particular? Há o acionamento dos bombeiros, um acionamento prévio? Eu digo isso porque quando você vai, por exemplo, para uma casa noturna, tem que ter um laudo do Corpo de Bombeiros para saber da segurança daquela situação. Hoje existe algo nesse sentido em relação a represas construídas dentro de propriedades privadas em Minas? Eu digo isso porque eu aqui no microfone da Band News já acompanhei outros rompimentos de barragens de água nessas propriedades particulares. Como que funciona hoje? Olha, Mardélio, acho que em primeiro lugar é importante a gente esclarecer, porque especialmente para o nosso povo mineiro, que às vezes quando escuta essa expressão barragem, acaba se assustando muito. Infelizmente, né, a gente teve um histórico de 2 grandes acidentes aqui, que foram os acidentes de Mariana de Brumadinho, de outros acidentes antes, que a gente teve em Cataguás, Moriaé, Itabirito. Às vezes as pessoas, elas quando pensam em barragem, já pensam naquela estrutura gigantesca, né? E muitas vezes, né, associam isso também à ideia de mineração, de região de mineração. E quando a gente fala de barragem, no conceito técnico de barragem, a gente fala desde pequenos barramentos, né? Que geralmente são esses barramentos localizados dentro de propriedades privadas, de açudes, estruturas, né, pouco representativas, até de estruturas gigantescas, né, como barragens para o represamento de água, como barragens para o represamento, né, de rejeito de minério, que foram os tipos de barragens que estavam envolvidas nesses acidentes que eu citei. Então, quando a gente fala, né, de uma barragem dessa característica, que é um barramento de açude, não é aquela coisa que as pessoas imaginam. Geralmente são barramentos, né, pequenos ali, que por mais que eles provoquem, né, um transtorno, caso haja, né, algum tipo de rompimento, em relação a um risco real para as comunidades que estão ali no entorno, geralmente esse risco é muito limitado, porque a quantidade de material que está ali, de água nesse caso, é uma quantidade muito pequena. Logicamente, né, quando a gente vê um vídeo como esse, a gente assusta bastante, mas a gente precisa entender que aquilo dali é um barramento muito pequeno, que vai causar, via de regra, um prejuízo para a própria ali, propriedade na qual ele está localizado. A questão da competência, né, de fiscalização de barragens, ela vai variar bastante em relação ao tipo de barragem, porque a gente tem desde a competência, né, quando a gente fala do licenciamento ambiental, até as competências conforme o tipo de barragem, em relação a se for uma barragem de geração de energia elétrica, em relação a se for uma barragem utilizada para mineração, em relação a se for só uma barragem de água, e aí conforme o tipo a gente vai ter desde competências que cabem à Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional, né, de Energia Elétrica, ANEEL, Agência Nacional de Águas, então isso vai variar bastante. O Corpo de Bombeiros, nessas atuações, ele trabalha, né, a competência dele são nas atividades de resposta. Então, aconteceu algum rompimento, aconteceu uma situação emergencial, aí a gente vai trabalhar no socorro, né, no atendimento àquelas vítimas eventualmente atingidas, ou então no monitoramento de uma situação de risco iminente. Mas em relação a essa sua dúvida, se existe, né, exemplo do que existe numa casa noturna, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, de uma fiscalização prévia pelo nosso órgão, pelo Corpo de Bombeiros, não há, porque isso não é da nossa competência, da nossa atribuição legal. No caso das casas noturnas, no que tange, né, a segurança contra incêndio e pânico, aí realmente a gente faz essa fiscalização prévia, esses alvarás, né, digamos assim, para o pessoal entender, porque isso está dentro da nossa área de competência, que é a parte de legislação e fiscalização naqueles assuntos, né, que dizem respeito à segurança contra incêndio e pânico. Estamos conversando com o Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tenente, pelo que vocês conversam com outras autoridades, qual é ou quais são as regiões de Minas que mais requerem cuidado neste momento? Olha, a situação das chuvas aqui em Minas Gerais, nos últimos 2 dias, ela melhorou consideravelmente, mas ela ainda permanece bastante crítica pelo seguinte: por mais que os índices de precipitação pluviométrica, né, de chuva, eles tenham diminuído ontem, hoje também, a gente tem uma quantidade de água muito grande ainda no solo, né? Então, isso gera um solo saturado, e aí, às vezes, mesmo quando não está acontecendo a chuva, ou mesmo quando a gente tem uma pequena pancada, a gente já atinge esse ponto de saturação e a gente começa com os movimentos de massa, que são esses escorregamentos, esses tombamentos, esses deslizamentos.
Como a gente teve, devido a esse fenômeno meteorológico, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, é uma região muito grande, praticamente todas as regiões de Minas Gerais, elas foram afetadas pelas chuvas, e especialmente a região central. Nos últimos dias, a gente tem, né, uma preocupação generalizada com todo o estado, porque a gente teve desde cidades da região metropolitana sendo duramente atingidas, até cidades como Governador Valadares, como o nosso norte de Minas, Claro dos Poções, Montes Claros, no nosso sudeste também, na região central, mas mais ali para a região de Pará de Minas, ali tudo ali a gente teve de alguma forma atingido com situações diferentes, com níveis de gravidade diferentes. Mas o que a gente ressalta nesse momento é a possibilidade de movimentações decorrentes de risco geológico, que é justamente nessas questões dos deslizamentos, movimento de massa. Então o que a gente pede para a população é o seguinte: verificar qualquer tipo de indício que pode ter um problema ali na sua casa, na sua residência, no local onde você trabalha. Quais são esses indícios? Trincas aparecendo, especialmente trincas a 45 graus. Você vê que aquele barranco ali que fica ao lado, nas proximidades da sua residência, ele está movimentando, ele está infiltrando água demais no local onde não costuma acontecer isso. Você está observando estufamento do solo afundando em alguns pontos, estalos, portas e janelas saindo do prumo, ou seja, quando você detecta que está acontecendo uma movimentação de solo naquele local, o melhor a fazer é acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil imediatamente e abandonar aquele local. Prefira, né, permanecer, aguardar ali na casa de um parente ou de um amigo ali, até que aquela situação de chuvas realmente se interrompa, que pare, depois de uma vistoria do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, para depois retornar para a sua residência, porque muitas vezes que as pessoas pensam é o seguinte: olha, não está mais chovendo agora, eu já posso voltar para minha casa, que não existe mais risco. Infelizmente, isso não é completamente verdade. Então, por mais que todas as equipes do Corpo de Bombeiros estejam prontas, a posse para atuar, é fundamental a colaboração e essa atitude, né, de prevenção por cada cidadão. Tenente, nós estamos falando aqui para milhões de ouvintes e a gente acompanhou aquela situação em relação ao Ouro Fino, eu até destaquei isso aqui ontem, o Bentivolio e o Coutinho vão se lembrar, que a gente não noticiou ontem uma tragédia graças à ação competente do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil naquele processo lá de interdição de toda a área, ou seja, tudo já estava previsto e ninguém correu risco naquele momento. E a gente está acompanhando uma situação aqui em Betim, por exemplo, na Grande BH, que os órgãos técnicos condenaram uma área, algumas casas ali, por causa de alto risco geológico. E a gente está acompanhando essas pessoas brigando na justiça, se negando a sair desses locais. Isso acontece, infelizmente, frequentemente. A gente noticia aqui na Band News FM, locais em risco geológico, condenados, os bombeiros vão lá, conversam, a Defesa Civil vai lá, conversa, retira essas pessoas, muitas vezes até paga aquele auxílio, aluguel e tudo mais, e depois a pessoa pensa, porque parou de chover, ela pode voltar para aquela casa e foi condenada, e fica acreditando só ali aos olhos, né, e desconfia dos dados técnicos que os bombeiros e a Defesa Civil têm. E a gente viu em Ouro Preto que as pessoas acreditarem nos bombeiros, na Defesa Civil, salvou a vida dessas pessoas. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse sentido, do risco de voltar para uma área já condenada por causa da situação do risco geológico. Mardelli, eu chamo a atenção para um ponto que você observou com muita propriedade. Perceba que até nas filmagens, né, isso é facilmente detectável, que no momento onde acontece essa situação lá em Ouro Preto não estava chovendo, e já estava sem chover, né, já há algumas horas, alguns dias, o que mostra que isso que eu acabei de falar, né, do risco geológico, ele acontecer mesmo quando não está chovendo, aquele risco geológico ele continua presente, porque a gente vem de um acumulado de chuvas muito grandes. Às vezes mesmo uma região onde não aconteceram chuvas tão fortes, mas chuvas frequentes, né, como a periodicidade ali, né, bastante alta, a gente tem esse fenômeno. A gente, né, observou também agora recentemente, agora em algumas horas, lá na 381 próximo de Nova Era, também um escorregamento rotacional lá que provocou a interdição total da BR-381 nesse ponto, num momento também que não chovia, justamente porque até o solo, né, ele apresentar todos os reflexos daquela chuva, ele tem um tempo diferente, então a gente não pode subestimar isso. E em relação à situação da necessidade de evacuação de pessoas, gente, é lógico que o Corpo de Bombeiros, que a Defesa Civil, que todos os órgãos envolvidos, todos nós sabemos do transtorno que é uma pessoa ter que sair da sua residência, às vezes ter que ficar, né, numa situação de aluguel social, ou num abrigo, então na casa de um parente ou amigo. É lógico que a gente não quer isso, só que a gente só faz isso nos casos em que é necessário. Não quer dizer, né, que aquela pessoa mora naquele local que já tem vivenciado várias enchentes, várias chuvas e nunca houve uma movimentação,
que não pode acontecer isso, né, naquela chuva, naquela ocasião. A gente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente atingiu índices históricos, né, a gente teve 3, 4 vezes mais esse ano do que a gente costuma ter de chuva para esse mesmo período. Então, às vezes, aquela pessoa que tem um comportamento, olha, acho que isso daqui nunca vai acontecer porque nunca aconteceu, confiar nesse histórico não é uma tática adequada, porque a gente experimenta níveis de precipitação diferentes. Então, esse ano, por exemplo, que a gente 3, 4 vezes mais de chuva, aconteceram várias situações catastróficas aí que não estavam, né, acontecendo, justamente porque a gente tem essas variáveis aí que acabam atuando sobre esse cenário. Então, o que a gente pede, né, encarecidamente para a população é realmente que todos se lembrem que o nosso maior bem é a vida. E o Corpo de Bombeiros, os demais órgãos, sempre vão tutelar em primeiro lugar por isso. Sabendo do transtorno, do impacto que isso causa, né, muitas vezes do desconforto que isso gera, mas sabendo, em primeiro lugar, que essa é uma medida necessária para proteger a vida da população. Então, se você receber orientação de qualquer órgão de que é necessário evacuar aquele local, respeite nessa orientação. Obviamente que a gente não quer que seja pessimista, a gente não quer que aconteça nada, mas se acontecer, obviamente a gente quer que aquelas pessoas não estejam naquele local. E sempre essa postura prevencionista, precavida, ela vai caber a nós, né, e aos demais órgãos, e sempre nesse sentido a gente vai resguardar pela segurança, pelo bem da população. Agradeço a disponibilidade aqui com a Band News FM do porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Pedro Aihara, atualizando as informações sobre os impactos dos temporais no estado. A gente vai continuar acompanhando de perto esse assunto, na torcida, é claro, por uma trégua, né? Uma trégua das chuvas em Minas e nos outros estados também muito castigados nesse início de ano pelas chuvas. Obrigado, Tenente. Muito obrigado, nós desejamos aí que o período chuvoso melhore, mas para qualquer necessidade, o Corpo de Bombeiros permanece à disposição.